Fala meus Jojos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Jobrando99 e estamos aqui para uma análise do nosso primeiro jogo desse quadro aqui do canal, que é experiências com games, ou experiência gamer, né? Eu vou estar aqui falando sobre o jogo Sonic Forces, que já vou dizer particularmente não é o meu jogo favorito da série Sonic, tá? Eu vou explicar bem pouco da história, é mais pra... vou estar falando sobre o que eu acho do jogo e tal. Mas vamos lá então. Eu vou deixar uma gameplay, sempre uma gameplay de fundo e tal, não vai ser sincronizado com nada do que eu tô falando aqui. Com algumas cenas e partes, trechos de gameplay com o meu personagem aí, né, do Sonic. Enfim, esse jogo, já comentando de primeira, ele é tipo um jogo pra tu criar o teu personagem, né? Ele foi tipo, tu tem a tua gameplay com o Sonic, tanto o Sonic moderno, tanto o Sonic clássico, porém, tu tem essa parte de criar personagens, né? Na história, o nosso personagem ele vai se chamar meio que Recruta, né? Não tem um nome específico da personagem, tu vai poder escolher entre várias raças, tipo coelho, ouriço, o periquito lá, um cão, se eu não me engano, e gato, se eu bem me lembro, não tô lembrado direito ali. Quais são todas as raças. Enfim, na história do jogo a gente vai começar com o Sonic na Green Hill e tal, né? Indo enfrentar o Eggman, passando pela Green Hill meio deserta. E nessa história a gente vai se deparar com o Zavok, o Shadow, Metal Sonic e Chaos, que vamos estar enfrentando na história do jogo, né? Porém nas primeiras cenas do jogo, quando a gente tá pra enfrentar o Eggman, a gente é derrotado por eles e aparece um personagem novo chamado Infinity. Esse personagem, ele é um personagem que... ele era pra ser um vilão muito foda, ele é um vilão bem legal, bem massa. Porém, parece que nesse jogo ele não foi dado, tipo, sei lá, eu sinto como se esse jogo ele não é levado tão a sério, assim. Ele era pra ser um jogo com uma história muito mais meio mais séria e tal, mas não parece isso que o jogo apresenta. Vai ter toda essa trama do nosso personagem, né, que é meio que o Recruta, meio que uma rivalidade com o Infinity, porque, né, na história do jogo, o nosso personagem, ele vai ser um soldado da Resistência, que vai acabar presenciando o Infinity meio que acabando com alguns amigos dele, e ele se junta à equipe ali, onde tem o Amy, o Silver, o Vector, o Espio e o Charm, junto com o Knuckles, né, pra a gente enfrentar, usar nossa arma, né, o que o Knuckles dá pra gente enfrentar o exército do Eggman com a resistência. Nas primeiras partes ali a gente vai pra resgatar o Sonic, né, a gente acaba resgatando o Sonic acaba lutando também com o Zavok na Death Egg, e o nosso personagem, né, ele acaba conhecendo o Sonic. Nessa parte ele usava que some, né, é uma parte bem intrigante, porque tu não sabe bem o que tá acontecendo, porque, né, usava que foi derrotado em Sonic The Lost World, a gente não sabe como que ele voltou, e também porque o Shadow tava contra a gente, né, fora o Chaos e o Metal, que também não era pra estar ali, né. Enfim, voltando ao assunto, a gameplay do jogo, ela não é a minha favorita de todos os jogos do Sonic. Eu acho ela uma gameplay muito travada, o personagem parece que demora pra correr, eu acho uma gameplay assim, mais ou menos, muito ruim, né? O teu personagem também não é muito boa, muito menos com o Sonic. Nessas partes a gente vai usar até Double Boost com o Sonic, né? Tanto que uma das fases a gente vai pra uma base do Eggman, onde que é meio que uma pirâmide, a gente infiltra nessa base pra desativar umas coisas que tem ali dentro, né? Porque nessa história, várias partes que a gente estiver passando com os nossos personagens, na verdade, com o Sonic e o Sonic clássico, a gente vai estar salvando, né, os sobreviventes, né, os membros da resistência que estão ajudando a gente. Enfim, a gente vai pra Mystical Jungle também, né, onde a gente também acaba enfrentando o Infinity. Nesse tempo a gente acaba até lutando com uma cobra gigante, né, a gente tem que meio que perfurar o estômago dela e tal, perfurar não, né, mas meio que, né, tentar sair da boca dela. A gente encontra o Silver lutando até contra o Infinity, né,
E ele acaba tomando um couro. Na verdade, o Silver não era pra tomar um couro do Infinity, sendo que eu acho que o Silver ele é bem. Ele bate de frente com o Infinity, mas tudo bem, né? É enredo. E a nossa luta contra o Infinity, vocês vão ver até na gameplay que eu vou deixar, mas eu acho ela bem facinha, tá? Eu não acho ela uma luta muito difícil, não. Achei ela uma luta até que bem fácil. De todas as lutas dos jogos Sonic que eu tive, essa foi acho que uma das mais fáceis, né? Tu passando com a cobra ali e tal, e lutando contra o Infinity. Vamos ter nossas partes, né? Com o Sonic clássico, a gente vai passar pela Green Hill e também vai acabar enfrentando o Eggman, né? Que a gente vai ter uma pequena luta clássica com eles, né? Nessa parte, o Tails e o Sonic clássico vão estar ouvindo uma conversa do Eggman, e o Eggman também fala que em 3 dias, né, o plano dele vai ser concretizado, que ele quer usar a Phantom Ruby para dominar o mundo, né, e para criar vários clones dos vilões, né, do Sonic, e o Infinity faz parte desse grande plano, né. O Infinity eu acho ele como eu te falei, um vilão muito massa, que eu acho que se ele fosse implementado uma outra história, um outro jogo do Sonic que fizesse, ia dar melhor do que no Sonic Forces. Porque, tipo, sei lá, eu ainda acho que esse jogo ele não tem seu devido respeito, né? Sei lá, eu sinto que não é um jogo que devia ter essa história, essa base de história, porque se fosse parar pra pensar, pequenas coisas ali era pra ser levado mais a sério, era um jogo muito massa. Enfim, esse é um jogo bem mais legal, mas acabou que Sonic Frontiers foi melhor, né? E a gente acaba derrotando o Eggman com a Eggmobile dele, né? Usando a Egg Dragoon, que é um inimigo vindo lá do Sonic Unleashed, né? Nesse meio tempo a gente volta até pra cidade, né? O nosso recruta, o recruta, no caso, ele acaba passando pela cidade, enfrentando vários robôs, né? E derrotando eles para acabar salvando alguns sobreviventes, né? A gente passa também por uma parte ali de uma fase onde é basicamente o Sonic, quase como se fosse uma Casino Night, né? Uma referência muito boa dos jogos antigos do Sonic, que eu gostei bastante, né? E depois dessa parte, né, passando na Casino Night, na Mystical Jungle, junto com o nosso querido Recruta, né? O Recruta que eu digo nosso, eu sempre vou dizer o Recruta, eu digo personagem nosso, né? Nosso personagem. E acaba encontrando até um pedaço da Phantom Ruby, né? Nessa parte ele acaba encontrando também o Sonic clássico e o Tails, né? Que tava ali também, né? Que foram pra ali. E eles acabam meio que se encontrando, depois indo pra base deles com o Sonic. E o Sonic até faz um trocadilho com o Sonic clássico, tipo, não te vejo há gerações e tal, né? Referência aí a Sonic Generations, né? Eu achei muito legal até que eles trazer. Eu nunca pensava que eu ia ver o Sonic clássico de volta em outro jogo do Sonic, mas até que foi legal, só não foi um dos melhores jogos, né? Mas enfim, como o planeta todo tá tomado e tal, agora que os três estão juntos, né? Eles vão lutar contra as frotas e os inimigos, tendo várias partes com o Sonic, agora o Sonic clássico e o nosso recruta. Numa das partes a gente acaba encontrando o próprio Shadow, né? Pra lutar contra o Sonic, porém o que acaba acontecendo é o seguinte: o Shadow verdadeiro acaba interferindo nessa batalha e o Sonic acaba descobrindo que na verdade era apenas um clone, uma ilusão feita pela própria Phantom Ruby. E isso aí eu acho uma coisa muito massa, porque a Phantom Ruby ela tem um poder muito foda. Eu só não lembro direito da origem dela, né? Porque eu tô focando só na história do Sonic Forces. Mas eu lembro que também tem umas explicações, não sei explicação, mas tem uns indícios ali, né, da Phantom Ruby no Sonic Mania, porque não sei se vocês sabem, o Sonic clássico, nessa parte da história de Sonic Forces, ele vem de Sonic Mania, e depois, se eu não me engano, o Sonic Mania ele se passa depois de Forces, né, quando ele volta ali pro mundo dele. Porém, eu posso estar falando alguma besteira aqui porque eu não lembro direito, né? Mas nesse meio tempo, a gente acaba indo pra uma metrópole, né? Enfrentar o Infinity com o nosso personagem. E nesse tempo, a gente acaba enfrentando ele e acaba tomando meio que um couro, né? Porque o nosso personagem, ele não tem força suficiente, porque o Infinity, desculpa, ele é um personagem cheio de poder e a gente não tem força suficiente pra acabar lutando contra ele. O Infinity acaba derrotando nosso personagem e deixando ele pra trás, né? E nesse tempo todo ali que as coisas acontecem, a gente vai com o Sonic de volta pra outra parte da cidade e a gente acaba tendo uma luta contra o Metal Sonic, que também não é uma luta tão difícil, é uma luta usando o recruta e o nosso recruta.
barra nosso personagem com o Sonic, a gente usa o Double Bust e acaba derrotando ele. Depois a gente vai pra Glory Hill, tem uma parte muito chata, eu odeio essa parte do jogo, que é onde a gente luta contra um caranguejo gigante e sinceramente eu acho meio, mais ou menos, né, um dos melhores chefes, ele é meio que um chefe que a gente derrota, né, a gente até prende as pernas dele. Depois ali o Sonic acaba se visitando outra base e acaba meio que desativando junto com o Sonic clássico as defesas da Death Egg, né? Depois disso aí, eles conseguem meio que explodir a Death Egg, tanto que eles comemoram ali, né? A derrota dessa base incrível, né? Eles ali todo mundo comemorando. E depois disso, né, o Eggman fica pistola dos cornos, meio que ele acha que o Infinity ele é meio competente, porque esse ponto da história, na verdade, o Infinity já podia ter acabado com a raça do Sonic e do nosso recruta, né? Só que, como eu disse, o Sonic Forces ele não tem uma história que é muito, pra mim, levada a sério em todo jogo do Sonic. Tipo, no Frontiers é até explicado, algumas coisas é falado, tipo, tem uns diálogos ali levado como, tipo, Tails, né, que ele fica se culpando porque ele se sentiu inútil em Sonic Forces contra o Infinity. Enfim, o Infinity, ele joga, né, eles vão de volta para uma metrópole e o Sonic se depara com o Eggman e com o Infinity, eles acabam sendo sugados por um portal, uma dimensão, né, que o Infinity cria, jogando eles em uma outra dimensão, que é claro o Sonic, o nosso personagem usa o Double Bust pra escapar, né? E o Eggman depois fica meio impressionado, perguntando por que e como que o Sonic e o nosso personagem conseguiram sair. Na reta final do jogo, é basicamente um exército, né? O exército do Eggman com as cópias da Phantom Robe de todos os vilões ali, né? Quase todos, na verdade, do Shadow e tal. E versus o exército da Resistência. E é uma grande batalha, né? Essa batalha eu acho que ela ia ser muito massa, mas não sei, não parece uma batalha tão, pra mim, eu não levo essa batalha muito a sério, não é uma das melhores coisas que aconteceu na história dos jogos do Sonic, pra mim. Tanto que, enfim, até o Omega, né, que tava lá na cidade, que o Tails tentou reativar ele quando o Chaos foi atacar o Sonic clássico, aparece e tal, né? Aparece todo mundo ali. Nesse tempo o Infinity ele acaba criando meio que um sol, uma explosão da Phantom Ruby pra derrotar, né, esse tal exército da Resistência. Acaba que o nosso recruta com um pedaço da Phantom Ruby, né, ele vai acabar conseguindo meio que acabar com esse sol, a gente vai acabar indo com ele e com o Sonic, né, até usando o Sonic clássico na fase, né, pra acabar com esse sol. Na verdade, lembrando aqui, o nosso recruta, ele sozinho, né, acaba com esse sol. Ele não tem a ajuda do Sonic, dos outros dois Sonic. Mas nessa parte da história, eles acabam lutando contra o Infinity, né? O Infinity, ele acaba perdendo nesse final também, né? E ele acaba desaparecendo, dando início. Eu tenho certeza que nessa parte o Infinity sobreviveu, né? Ele acaba usando todo o poder da Phantom Ruby pra derrotar o Sonic e o recruta, mas ele acaba perdendo do mesmo jeito. O que acaba acontecendo todo esse tempo é o que? A gente usa o Sonic clássico, como eu falei, né? O nosso recruta e o Sonic moderno pra derrotar o Eggman, porque o Eggman ele acaba vindo com um robô enorme pra cima da gente, como se fosse uma Egg Dragon, né? Usando o poder da Phantom Ruby. É um robô, na verdade, também cheio de tentáculos, né? Ele é bem diferente da Egg Dragon. É a Death Egg Robot, agora que eu lembrei o nome desse robô. E daí tu vai ter as partes com o Sonic clássico, com o recruta e com o Sonic moderno, até que eles todos se juntam, né? Numa dimensão ali, com o Eggman, né? Ele usando o robô dele, que é a Death Egg Robot, que tá nesse ponto evoluída, cheia de tentáculos e tal, pra lutar contra a Resistência e tal, o Sonic. Mas de qualquer jeito, no final do jogo o Eggman acaba perdendo, né? E ele acaba tipo, o Sonic clássico, ele acaba sumindo
devido à interferência da Phantom Ruby já ter desaparecendo, né? Porque eles acabaram com o Infinite Quake, então a influência dela sobre o mundo, sobre os clones, sobre o Sonic clássico ter vindo pra era do Sonic moderno acaba, né? E ele acaba voltando pro seu tempo e os clones acabam desaparecendo. E no final do jogo, o nosso novato, né, acaba ficando com a resistência, só que como a resistência se desfaz, já que não tem mais nenhuma ameaça, eu não sei muito bem o que acontece com o nosso novato. Eu tô explicando mais ou menos o que eu lembro da história do jogo aqui, né? Eu não peguei, tipo, é mais do improviso, né? O roteiro todo pra fazer, é o que eu lembro. Que no final do jogo ali, o novato, ele se despede do Sonic e tal, né? E cada um acaba seguindo sua jornada até um próximo. Tem a DLC do Shadow, que também explica o que aconteceu, né? Porque o Infinite era um mercenário e ele acabou lutando contra o Shadow e perdendo, né? Agora, tirando a história, eu dei uma breve resumida. Tem muita coisa que talvez tenha faltado aí nessa história, mas eu dei uma breve resumida na história, porque a história pra mim não é só o foco principal, né? A minha experiência com esse jogo, galera, foi o quê? Como eu falei, ele não é o melhor jogo do Sonic. Eu acho que ele podia ter sido um jogo bem melhor. Eu acho legal essa parte de tu criar teu personagem, tu ter várias raças pra tu fazer. Tem a parte de tem roupinhas, tem as armas e tal pra tu pôr no teu personagem, né? E eu acho isso muito legal. As fases não são difíceis, a jogabilidade não é tão boa, ela é uma jogabilidade muito mais travada. Não é difícil tu conseguir S em todas as fases, tá? Eu que tenho preguiça de me esforçar no jogo, né? E assim, tem uma coisa que eu odeio nesse jogo, que eles não trouxeram o Super Sonic pro final. O final não foi tão bom, eu achei o final desse jogo meio ruim, sabe? E depois eu acho que eles viram o erro deles e acabaram pondo o Super Sonic como DLC. É uma DLC gratuita que tu pode baixar, né? E tu pode usar ela no decorrer das fases, tá? Quando tu terminar a fase ali, essa fase estiver liberada, tu pode refazer ela usando o Super Sonic. Daí tem DLCs também de roupas e tal, mas eu não vou me aprofundar muito nessa parte. Enfim, é um jogo, não é um Sonic 2006, né? Porque eu sei que todo mundo odeia esse jogo, mas também não é um Sonic Adventure. Ele é um meio termo pra mim entre a série de Sonic, porque ele tem o seu charmezinho, mas ele não é o melhor jogo. Enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A minha opinião, minha experiência com esse jogo é basicamente essa. Eu contei uma boa parte da história, mas terminando aqui, eu não joguei tanto esse jogo, né? Eu tô rejogando ele agora pra fazer o vídeo, e assim, eu joguei ele uma vez, eu terminei, zerei ele, peguei várias roupas, joguei com o Super Sonic. Tem as missões secretas ali pra tu fazer depois que tu desbloqueia as fases. Tu tem ajudas, tipo socorros que eles pedem nas fases, assim que eu lembro, né? Ali as fases secretas. Pra quem quer fazer 100% do jogo, ok, mas não é o jogo assim que eu queria platinar. Eu tô terminando de platinar o Sonic Frontiers, né? A própria história que eu quero fazer ali a história do Frontiers. Fazer um vídeo com a história do Frontiers. Eu tô contando mais do que, tipo, no caso, eu rejoguei todo o jogo, né? Eu peguei as histórias ali, tipo, toda resumido e literalmente o final ali, como sempre, me decepciona, porque pra mim era pra ter sido um jogo bom, mas não foi. Bom, galera, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, seu comentário, me segue na Twitch. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui. Até o próximo vídeo. E se cuidem, meus jojos.